Muito bem, começamos aqui mais uma correção do nosso simulado, de número 4 aqui no Meeting, né? Agradecendo a presença de sempre, né? A galera de sempre vindo aí, fico muito feliz. Queria mais gente presente, queria mais gente aproveitando essa oportunidade de estar podendo corrigir um simulado comigo, de maneira tranquila, discutir as questões, trazer algum ponto de vista. Acho que isso é muito importante, né? Não só fazer a correção, como ter o professor disponível aqui para poder tirar alguma dúvida, discutir alguma outra ideia. Então, o simulado 4 tinha 5 questões que eu peguei da UFGO, que é a Universidade Federal do Estado de Goiás, que eu trabalhei com ela essa semana em algumas gravações e achei umas questões bem interessantes, tá? Primeira questão, de 2023, ela falava o seguinte, ó. Uma mulher abriu uma loja que vende joias. Ok. Primeiro mês ela gastou 3 mil em joias, em mercadorias, e obteve 3.800 com a venda de todas elas. A cada mês que seguiu, ela obteve 3 meios do lucro alcançado no mês anterior. Qual foi o lucro total dela após 4 meses da abertura da empresa? Então, o primeiro ponto interessante dessa questão é exigir que o candidato entenda o que é o lucro, né? Que é um conceito de matemática financeira que o Enem cobra muito e tem que saber, né? Então, o lucro é venda menos custo. No caso dessa mulher, perdão, no primeiro mês, o lucro dela é de 3.800, que foi o que ela arrecadou com a venda dos produtos, menos 3 mil, que foi o que ela gastou com a compra deles, né? Porque tu compra e vende. Tu compra e vende mais caro. É assim que o mercado funciona. Portanto, o lucro dela foi de R$ 800. Ok. Isso no primeiro mês. Vou chamar de lucro 1, tá? E o detalhe da questão é isso aqui, ó. E o que a questão pedia para vocês? A questão pedia para vocês que vocês entendessem que 3 meios de lucro é 1,5 lucro. Porque 3 meios é a metade de 3. E a metade de 3 é 1,5. E isso não é difícil. Isso é uma informação muito acessível. Então, significa que a cada mês que passa, eu tenho um lucro e meio do anterior. Então, ela começa com 800, no mês seguinte, ela vai ter 800 mais metade de 800, que é 400, o que daria 1.200. Fácil fazer assim. Até mais fácil que multiplicar por 3 meios. No próximo mês, ela vai ter os 1.200 mais metade disso, que é 600, total de 1.800. No próximo mês, ela vai ter os 1.800 mais metade disso, que é 900, total de 2.700. E aí era só somar tudo isso, chegando ali a R$ 6.500 de lucro nos 4 meses. Ah, Duda, eu fiz 3 meios vezes 800, que vai dar os mesmos 1.200. Tá errado? Não, não tá errado. Mas se eu entendo que 3 meios é metade de 3 e que a metade de 3 é 1,5, e olha o que eu tô falando, 1,5, um bolo e meio, um objeto igual mais metade dele. Então, 1,5 do lucro, que é 800 mais metade de 800. 1,5 de 1.200, que era o lucro do segundo mês, é 1.200 mais metade de 1.200. Eu acho mais dinâmico assim, mais lógico, inclusive, tá? Mas é claro que quem fez multiplicando por 3 meios também acertou. Gabarito ali na nossa alternativa C. Alguma dúvida, gente, nessa primeira questão? Tranquilos? Beleza. Estamos no chat, estamos com o microfone aberto também. Então, se você quiser levantar qualquer ponto, fiquem à vontade, tá? Ok, beleza. Questão de número 2 do simulado. Leia o caso a seguir. JM estudou em média 9 horas por dia nos 7 dias que antecederam o Enem. Se ela estudou apenas 4 horas no último dia, mas uma média de 11 horas por dia nos 3 dias anteriores, qual foi o tempo médio dos 3 primeiros dias da semana? O que eu tinha que entender aqui? Primeiro, que a questão fala que a média do JM foi de 9 horas por dia nos 7 dias que antecederam o Enem. Então vai ter lá dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7. O que dá uma média de 9 horas por dia. Pra vocês não tá aparecendo, não? Pra mim tá.
Apareceu, Lu? Tá, beleza, voltamos ali então. Então, o que que eu tenho que pensar inicialmente? Que sugestivamente, quando ele fala que a média é de 9 horas por dia nesses 7 dias, é que deu um total de 63 horas de estudo. Por quê? Porque é 9 vezes 7. É como se, em média, tivéssemos estudado 9 horas por dia, 9, 9, 9, 7 vezes, dá um total de 63. Essa é uma maneira de enxergar, tá? Outra maneira é entender que, na média, ficticiamente, era 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, que dá um total de 63, tá? Isso na ficção, na ideia. Na realidade, o que que ele me fala? Vou botar até em vermelho. Que no último dia estudou apenas 4 horas. E uma média de 11 dias nos 3 dias anteriores. Então é como se fosse 11, 11 e 11, tá? Ele quer a média dos 3 primeiros dias, que eu posso chamar de X, X e X. Porque se ele está falando média dos 3 primeiros dias, é para você considerar que nos 3 primeiros dias foi a mesma quantidade em média. E aí é só equacionar e resolver. X mais X mais X é 3x. 11 mais 11, 22, mais 11, 33, mais 4, 37, igual a 63. Logo, 3x é 63 menos 37. 3x é igual a 26. Então, x é 26 sobre 3, e é aí que mora o perigo. Quem já viu as minhas aulas de sistemas de medidas e conversões, inclusive está disponível na plataforma gratuitamente para quem se cadastrar lá, a matemática bem básica, essa continha vai dar trabalho, tá? Vai dar trabalho. Vou fazer ela aqui no cantinho. Como é que eu faria essa conta, tá? Duas maneiras de fazer. Se eu levar para o decimal, quem é meu aluno sabe que é uma grande chance de você errar. Porque vai fazer 26 dividido por 3, o 3 cabe em 26 8 vezes, voltam 24, sobram 2, e aí? E aí, se eu vou levar para o decimal, botar um zero aqui, uma vírgula aqui, lascou tudo. Lascou tudo, vai dar um problemão. Então, o ideal é você não levar para o decimal, e entender que então você vai ter 8 horas exatas, o que daria só uma alternativa ali, então dá para gabaritar, e 2 terços de hora. Eu faço exatamente assim nas minhas aulas, tá? E aí é só lembrar que 2 terços de hora são 2 terços de 60 minutos, o que vai dar certinho 40 minutos. Essa era a opção que eu não gosto de fazer. Duda, mas qual é a opção que você gosta de fazer? A opção que eu gosto de fazer é forçar o aluno a pensar que 26 terços não é divisível por 3. Por quê? Primeiro porque a divisão ali deu o resto 2. Então, se eu assistir as aulas de operações básicas do Dudan, na plataforma, eu forço muito a ideia do resto numa divisão. Então, o que que o 26 tem a mais? Que não permita que ele esteja na tabuada do 3? Tem 2 a mais. Então, se o 26 perder 2, vira 24. 24, ó, está na tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, eu quebro 26 terços, gente, em 24 terços mais 2 terços. Por que que eu quebro nisso? Porque eu vou quebrar o 26 terços numa fração que é exata, que vai dar certinho 8, e um resíduo, 2 terços de hora. E aí eu volto, troco a hora por 60 minutos, e aí 2 terços de 60 minutos são 40 minutos, que bate no mesmo gabarito. E o que é muito louco, se eu pedir para vocês somarem 24 terços a 2 terços, todo mundo sabe que você mantém o denominador e soma os numeradores, e vai dar 26 terços. Todo mundo sabe, faz isso em 10 segundos. E aí, por que que quando eu peço para vocês quebrarem o 26 terços, né, em 24 terços mais 2 terços, há tanta dificuldade? Porque não é um caminho que a gente está muito acostumado a fazer. E é isso que gera no candidato e no aluno o medo, o receio, o desconforto. Então, quando eu quebro 26 terços em 24 terços mais 2 terços, eu estou quebrando ele numa fração exata, a maior possível, que seria 8 horas, e num resíduo. Tudo bem até aqui, gente? Nessa maneira tradicional de resolução? Alguma dúvida? Vou agora mostrar o jeito mais incrível de fazer essa questão, tá? Sabe qual é o jeito mais incrível de fazer essa questão? Sem precisar equacionar tudo isso? É quando o aluno assiste a minha aula de média aritmética, onde eu falo, gente, calcular a média, até o Cauã sabe.
Fazer o cálculo, somar tudo e dividir por N, é barbada. O problema é eu entender o que é a média, é eu pensar. O que é a média? É o valor de equilíbrio. Quem tem a mais doa, quem tem a menos recebe. Então aqui, ó, esse cara era para ser média 9, ele ficou com 4 horas, ou seja, ele está com 5 horas a menos. Ou a gente pode pensar que ele recebeu 5 horas, enfim, bota 5 horas a menos, ele é 5 abaixo da média. O 11 é 2 acima da média, então ele doou 2. O 11 aqui também é 2 acima da média, esse aqui também é 2 acima da média. Ou seja, nós temos aqui 6 horas acima e 5 horas abaixo. O que falta? E eu falo isso na aula de média aritmética. Que tudo que se doa tem que ser igual a tudo que se recebe. Então, no final da história, aqui tem que ser menos 1. No final da história, ali tem que ser menos 1. Por quê? Porque menos 1 e menos 5 vai dar menos 6, com mais 6 vai dar 0, que é a soma dos desvios. Os desvios para mais é de quem doou, os desvios para menos é de quem recebeu, ou o contrário, dependendo de como você quiser entender. Então, o que eu tenho que perceber? Que eu tenho 1 hora a menos para dividir em 3 parcelas iguais. Pega 60 minutos, divide em 3 parcelas, vai dar 20 minutinhos, ou seja, esses caras não são 9 horas realmente, eles têm 20 minutos a menos. O que acontece quando eu pego 9 horas exatas e tiro 20 minutos? Acabou a questão. Só pela lógica. Só entendendo que esse cara era 4 e a média dele era 9. Ele é 4, mas era para ser 9. Em equilíbrio. Então ele recebeu 5. Os caras que eram 11, era para ser média 9 com todo mundo. Então eles têm 2 a mais para doar. Eles estão doando 6 no total, esse cara está recebendo 5. Para fechar a conta e dar 0, esses caras aqui têm que juntos receber 1. Ou tá 1 hora abaixo. Os 3 juntos. Se os 3 juntos têm que estar 1 hora abaixo, é 20 minutos para cada um. Abaixo de 9. Abaixo da média geral. Se eu pegar 9 e tirar 20 minutos, 8 horas e 40, gabarito letra C. Conseguiram entender essa lógica? Gente, sabe, pode falar. Professor, dá para repetir essa última? Eu não entendi por que o 20 é 20 minutos. Vamos lá. Tu entendeu que eu peguei aqui cada um dos valores e comparei com a média geral? Sim, sim, eu Eu entendi tenho a ali média é, geral. Eu tenho a média o geral de 9 horas, tá? isso, Tá. isso. Então, se aqui ele estudou só 4 horas, ele ficou devendo 5, certo? 5 para Isso. menos. Ele tem 5 horas a menos de estudo, tá? Aham. Aqui, como ele ficou em média com 11, 11 e 11, a gente vai supor que cada um deles foi 11, mas a média geral era 9. Então, cada um aqui deu 2 horas, ou doou 2 horas, ficou com 2 horas a mais de estudo, certo? Uhum. E aqui essas 3 horas têm a mesma quantidade. O que eu sei? Que a soma geral disso aqui tudo, os desvios, como a gente chama, e eu falo sobre isso na aula de estatística, tem que dar 0. Então, esse aqui já somou mais 6. E esse aqui sozinho deu menos 5. Então, esse pessoal aqui junto, que eles são iguais, e são o mesmo X, tem que dar o outro menos 1 para quê? Para fechar 0. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Por que tem que dar 0? Porque na estatística, na média aritmética, quem tem a mais doa, quem tem a menos recebe, todo mundo se equilibra. E tudo que se doa, somado, é igual a tudo que se recebe. Peguem um exemplo de média de idade. Peguem 5 idades, façam a média. Vê os desvios para mais e para menos. Eu faço isso, inclusive, na aula. Você vai somar os desvios, vai dar 0. Sempre. Os para mais e para menos vão sempre se equilibrar. Bem? Uhum, tudo bem. Então, o que significa, Sabrina? Que esses 3 momentos de estudo aqui dos 3 primeiros dias, que foi igual, ou que ele quer em média, eles têm 1 hora abaixo das 9 horas juntos. Os 3 juntos têm que ganhar 1 hora para chegar em 9, tudo bem? Uhum. Como os 3 são iguais, são 3 dias em que ele estudou em média a mesma coisa, eu peguei essa 1 hora, que são 60 minutos, e dividi por 3, porque são 3 dias, tudo bem? Aham. Se eu pegar 1 hora e dividir entre eu, você e o Thiago, dá quanto para cada um? Ah, sim, você pegou 20 uma minutos. hora, né? E isso, eu peguei essa 1 hora e dividi por 3. Por quê? Porque são 3 datas. Ah, entendi. Então é como se cada um tivesse aqui 20 minutos a menos do que a média. Uhum. Porque, né, eu vou botar no decimal. 1 terço, né? Então, menos 1 terço, menos 1 terço e menos 1 terço, se eu somar tudo, vai dar menos 1. Isso.
Por isso que eu tenho que pegar cada um deles e tirar 20 minutos. Se eu tirar deles, em média, 9 horas, se tirar 20 minutos, dá 8 horas e 40. Ah, entendi. Agora entendi. Tá? Porque eles receberam juntos 1 hora. Eles receberam juntos essa hora aqui, ó. Uhum. Se eles receberam juntos 1 hora, cada um recebeu 20 minutos. Se alguém recebeu 20 minutos e virou 9 horas, que horas no relógio, daqui a 20 minutos vai dar 9 horas? 8 horas e 40. Então, essa é a ideia. Tá? Obrigada. Tiaguinho, a tua pergunta? Não, na verdade, eu peguei o valor total, 63, e fui subtraindo. Ele já tinha estudado, eu fiz Tranquilo. nessa lógica aí. Se tu vai subtraindo 4, 11, 11, 11, e depois divide o resto por 3, é a mesma coisa que eu fiz na equação. Mas por Isso, aqui, por aqui o desvio, a lógica fica mais um pouco mais rápida. É o tipo de raciocínio que o aluno que tiver, ele vai estar acima do concorrente. entendi. Tá? Que é tal dos desvios. Isso na aula de média aritmética, para quem tiver acesso às minhas aulas de média aritmética, eu explico bem, eu falo bem sobre isso. Que não é só saber calcular, é entender o que a média é. Quem tem a mais doa, quem tem a menos recebe, todo mundo se equilibra. E tudo que se doa junto é igual a tudo que se recebe também somado. Tranquilo. Por isso que é menos 1. Porque menos 1 com menos 5 dá menos 6. Com mais 6 vai zerar a conta. E sempre tem que zerar a conta. Os desvios todos somados tem que zerar. Sempre. Senão tá errado. Beleza, gente? Próxima questão, para mim é mais tranquila. Eu queria que a gente observasse o gráfico e dissesse em que região a taxa de feminicídio foi 43% acima da média nacional. Então, o que eu tinha que entender? Que eu tinha ali a média nacional de 1,4 e 1,4 nos últimos 2 anos, e em que região ela estava 43% acima dessa média. Então, para começar, igual não me serve. Igual não vai estar nunca superior. Inferior também não vai estar nunca superior. A gente percebe que essas duas regiões não estão muito acima, gente. 1,4 para 1,5 é 0,1, né? 1,4 para subir para 1,5 é um acréscimo de 0,1, que não é nem 10%. Porque 10% de 1,4 é 0,14, 0,1 é menor. Ele fala num aumento de 43%. Então, só com essa noção básica, vocês matavam a questãozinha bem tranquilamente. Região centro-oeste na letra D. Porque realmente, de 1,4 para 2 vai aumentar 0,6, e 0,6 é 43%. Tá? Então, de 1,4 para 2 aumenta 0,6, tá? Que é 0,60. Isso é quase 50% de 1,4. Pensa, qual é a metade de 1,4? É 0,7. É um pouco abaixo de 0,7. Então, realmente bateríamos aí um acréscimo, um aumento de 43%. Tudo bem? Nada além disso, não precisa nem fazer a conta nessa questão. Tá? Só por observação. Ele está comparando região com o Brasil. Em qual teve aumento em relação ao Brasil? Cara, a região Nordeste ficou igual, a Sudeste ficou menor, Norte e Sul, o momento foi exatamente o mesmo e é pequeno, é um aumento de menos de 10%. Então só pode ser a região Centro-Oeste por eliminação e por cálculo também. Para quem quiser calcular, seria o gabarito. Tudo bem, gente? Tranquila a questão, né? Para aliviar um pouco a tensão. Alguma dúvida? Pode se manifestar, gente. Nada? Beleza. Questão número 4, para mim é mais difícil, tá? Porque ela envolve probabilidade e ela fala de um dado diferente, tá? Esse dado, gente, ele tem só 4 possíveis resultados. Esse dado ou sai a face 1, quando sai esse vértice aqui, ou sai a face 2, quando sai esse aqui, ou sai 3, quando sai esse vértice, ou sai 4, quando sai esse. O que ele quer? Ele quer a probabilidade de obter um 4 e 2, 3 nessa ordem, tá? Eu nem vou entrar muito nesse mérito de tirar o nessa ordem do texto, porque complicaria a questão. Então, o que ele quer, basicamente, é que eu calcule a probabilidade de tirar 4, 3 e 3 nessa ordem. Então, vamos jogar o dado. Estou com o dado na mão aqui, ó. Qual é a chance de eu lançar o dado e tirar a face 4, o vértice 4 para cima? Olha, de 4 possibilidades que o dado tem, vértices 1, 2, 3 e 4, uma delas tiraria o 4. E adivinha qual caiu?
caiu a face 4, que é o que eu explico na aula de probabilidade. Joga o jogo, deixa a questão rolar, vai fazendo ela acontecer. Aí na sequência eu quero tirar agora a face 3, estou com o dado na mão. Qual é a chance de cair agora o vértice 3 para cima? Das 4 opções de vértice, uma só é o vértice 3, uma das 4. E caiu 3. Maravilha, vou ganhar um carro 0 agora. Tem que agir com otimismo, entendendo que está acontecendo aquele processo. Para tirar 3 de novo, também 1 e 4. Gabarito 1 por 64 na letra A. Tudo bem? E era basicamente isso. Ele é bem mais tranquilo porque ele traz nessa ordem. Se não viesse isso aqui, a questão era bem mais complexa. Alexandra, pode falar? Oi, prof. Eu me confundi na hora porque eu vi ali 2, 4 pelo desenho, então eu acabei colocando 2 chances em 6 no caso, porque eu vi 2, 4, 2, 6, 1, 1 e 1, 2. Como é que é? Aqui Não, pelo na desenho. verdade, você tinha que entender, Alexandra, que no vértice oposto atrás tem o mesmo númerozinho acontecendo. É claro que essa questão ela envolve um pouco de geometria, né? O tetraedro regular ele tem 4 faces iguais, 4 triângulos equiláteros. Tem a base e ao redor tem outros 3, entendeu? Então existe uma face lá atrás, que aqui tem um 4, aqui tem um 1, e lá embaixo tem um 3. Então em cada vértice da pirâmide, vai ter sempre 3 números iguais. Esse é o detalhe. Ah, tá, entendi. Então, mas no total não muda, então, Não continua. muda. A questão é a seguinte, quando você jogar o dado para cima, jogar o dado e ele cair, vai cair para cima um dos vértices. Ou vai sair para cima o número 1 ao redor 3 vezes, ou o número 2 as 3 vezes, ou o número 3 ou o número 4. Obrigada, prof. Tá? Não é pela contagem de quantas vezes você vê cada número ali, não. Não é por isso, tá? Entendi, obrigada. Nada. Por isso que é um quarto, um quarto, um quarto. Que o vértice que cai para cima, o número que cai para cima apontado, é sempre uma de 4 chances. Ou caiu 1, ou caiu 2, ou caiu 3, ou caiu 4. Tudo bem? A última e derradeira questão, para vocês aprenderem a fazer questão de estatística, gente, que pedir média, moda e mediana, tá? Enem, vestibular, sempre que ele pedir média, moda e mediana, começa pelo mais fácil, que é a moda. A moda é o que tem maior frequência, é o que aparece mais, é o quê? O jogo do tigrinho, é TikTok, é o que todo mundo tá, né, falando o dia inteiro hoje, é o X lá que não tá mais no ar, agora voltou pro ar. Enfim, então, moda, gente, é o que aconteceu mais vezes, que, por exemplo, aqui é o 14, o 14 é a moda. Eu tive um dia que eu estudei 10 horas, outro dia eu estudei 8, outro 12, 14, 40 e 14. Então, quem é que se destaca? O 14. Então, a moda, como é o segundo elemento, a moda é 14. Então, já pode eliminar aqui a alternativa C e D. Feita a moda que é mais simples, vamos fazer a mediana, que ainda é mais simples do que a média. Para fazer a mediana, eu tenho que colocar os valores em ordem crescente, tá? Bota em ordem crescente e pega se houver o termo central, ou se não houver um termo central, pega os 2 centrais. Como são 6 dias, vai haver 2 termos centrais. A média deles é a mediana. Então, a mediana vai ser a média de 12 e 14, que é 13. E com isso, matamos a questão sem fazer o cálculo da média, que é o que a banca queria, né? A banca queria que eu gastasse todo o meu tempo fazendo a média, que é da 16,3, deixa o seu concorrente fazer. E só faço o cálculo da média no último caso. Até que a gente olhar a alternativa A e B, que estavam no páreo, as duas têm a mesma média e a mesma moda. E eu tenho que ler isso na hora da prova. Porque eu olho que ficou só A e B, porque a moda não é 40 e a moda não é 8. Quando eu vejo que sobrou só A ou B, e a moda e a média são as mesmas, eu não vou calcular a média, eu vou calcular a mediana, que é o diferente. Então, ler a alternativa de resposta sempre vai abrir meu caminho. Criem esse hábito. Isso é um hábito muito saudável que poucos candidatos têm. O aluno que aprende a ler a alternativa de resposta com vontade de absorver dali alguma dica, alguma sugestão de caminho, ele começa a se dar conta que as bancas mandam muitas mensagens subliminares nas alternativas. Tipo, chuta não, arredonda, usa valores sem muita preocupação de detalhe, sabe? Quando a gente lê as alternativas, a gente consegue ter umas dicas de como é o melhor procedimento. Se eu vou realmente fazer a conta precisa ou não. Tudo isso as alternativas vão te dizer sempre. Alguma dúvida na nossa última questão? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Fala, Thiago. Professor, na do dado diferente aí, teria como. Ele tem só mais outra face ou teria mais 2 outras faces? Na verdade, como ele fala em tetraedro, isso vem um pouco de geometria espacial, tá, Thiago? Tetra, 4, edro, faces.
Sabe qual é o nome do cubo, o nome simbólico do cubo? Hexaedro, porque o cubo tem 6 faces idênticas, todas quadradinhas, certo? Então o tetraedro ele vai ter 4 faces. E aí, então, só tem aquela de trás e a de baixo, não tem outra mais, não. Tá, então a do outro lado teria um 4 também em cima, Isso. aí embaixo. Os vértices, gente, os vértices sempre vão ter os mesmos números, tá? Então, ao redor desse vértice aqui, ó, vai ter o 1 nessa face que está aparecendo, na de baixo, e por trás vai ter outro 1 escrito, tudo bem? Aqui vão ter 3 4, os dois que aparecem e um por trás. Aqui vão ter 3 3 também, dois que aparecem e um por baixo. E aqui vai ter 3 2, esse, um atrás e um embaixo também. Então, no caso, só tem de 1 até o 4 os números. Exatamente. Beleza, entendi. Tranquilo? Você é dado de RPG, bota no Google aí para dar uma olhadinha, vê algumas fotinhas, é um dado que tem as faces, os vértices de 1 a 4, né? As faces, na verdade não é face, né? Porque a face tem 3 números sempre. Então tu vai pensar no vértice, na pontinha. Essa pontinha aqui vai ter 3 números 4. Vai cair o 4, se cair para cima. Então você lança ele e vai olhar o número que cai para cima na ponta da pirâmide. Entendi. Bem? Tranquilo. Beleza, então. Gente, mais alguma dúvida? Encerrando a gravação, o pessoal que está nos vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, aquela loucura toda. A gente vai seguindo com mais simulados. Amanhã eu divulgo mais um simulado para vocês. Encerrando a gravação, agradecendo a presença.